Quero agradecer aos irmãos, né, agradecer à igreja pela confraternização, né, que tivemos hoje, né, durante o dia. Almoçamos juntos, né, passamos ali momentos agradáveis, recebemos presentes ali. Louvado seja o nosso Deus, né? E assim eu agradeço, que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Os irmãos sabem que nós estamos, né, novamente, né, iniciando o nosso trabalho de célula, né, nossa frente evangelística, igreja e célula. Estamos aí com 5 células, já bem, né, bem firmadas, bem fortes, e eu tenho certeza que logo, logo nós vamos ter aí as multiplicações, né? E aí vai o ânimo vai ser ainda maior, né? E muitas pessoas já estão sendo convidadas, né? E é claro que a intenção a primeira intenção nossa é convidar as pessoas que ainda não têm Jesus, nossos amigos, parentes, vizinhos, né? Mas se você que está aqui, que ainda não está em uma célula, né? Todas as células, né, te convidam, então você vai escolher qual a célula que você vai. Meus irmãos, todas as células querem vocês, então vocês vão escolher qual célula que vocês vão, né, para engrossar essa fileira, e nós vamos em frente, amém, irmãos? Louvado seja Deus. Muito bem, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Abra a palavra do Senhor em Isaías 6. Isaías 6, do verso 5 ao 8. Do verso 5 ao 8. Aqui é uma experiência, né, do profeta Elias, né? Antes dele iniciar realmente um trabalho assim, vamos dizer, um pouco mais excelente, né? Um pouco mais excelente para Deus. E nós também vamos tomar esse momento que nós estamos iniciando a célula, um momento que nós vamos tomar assim, mais excelência para a glória de Deus, né? Então nós vamos ver aqui, as palavras aqui, né, estão aqui em Isaías capítulo 6, do verso 5 ao 8, diz assim, ó: Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, e o Senhor dos Exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar, como uma tenaz. E com a brasa tocou-me a boca, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E a quem irá? E quem irá por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Eu quero que os irmãos, né, guardem bem no coração, né? Fiquem bem cientes aqui do final deste esse verso 8 aqui, né? O verso que vai nortear aqui a nossa mensagem, né? Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem irá por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Meus irmãos, nós sabemos que é exatamente essa, né, a nossa atitude e as nossas palavras que Deus espera de cada um aqui. Nessa nova empreitada nossa com relação à célula. Então o tema desta mensagem é levantando-se e se apresentando. Levantando-se e se apresentando. Então nós não vamos meditar nos pormenores desse texto, né, de Isaías, mas nós vamos ficar aqui exatamente, né, o profeta Isaías se colocando, se apresentando para a realização de uma obra mais excelente. E é nesse ponto aqui, né, Deus quer falar com todos nós aqui, né, levantando-se e se apresentando ao Senhor, a obra do Senhor.
Você não tem noção, aqui, falando para todos aqui, você não tem noção do que Deus pode fazer através da sua vida. Nós não temos noção, você que está aqui também não tem noção do que Deus pode fazer através da tua vida. Você não tem noção. Ele pode transformar a sua vida e mudar o rumo da tua história. Ele pode reescrever ou escrever de forma mais excelente a tua história do que ele vem escrevendo até agora. De repente ele vem escrevendo a tua história, né? E ele talvez não está assim muito contente com o que ele está escrevendo a teu respeito. Mas de repente, nesta posição aqui, nesta posição de se levantar, se apresentar, tomar esta atitude aqui, eis-me aqui, envia-me a mim, e uma vida transformada, uma vida lavada, uma vida purificada, santificada, queimada os pecados, como símbolo aqui. Então Deus vai agora começar a escrever uma outra história com mais alegria, com mais prazer de escrever a tua história. É exatamente isso que Deus espera de cada um de nós, de mim, de você. Meus irmãos, a nossa mente está acostumada a não acreditar nas pessoas, sabia disso? O ser humano está acostumado a não acreditar nas pessoas. Primeiro porque a gente sabe que tem nó cego que não acaba mais nesse mundo. Tem nó cego que não acaba mais. Então a mente ela está já acostumada a não acreditar nas pessoas. E por isso, né, é que muitos não acreditam nem em si mesmo. Sabia disso? A gente não acreditar nas pessoas, a gente passa a não acreditar nem em nós mesmos. E quando nós permanecemos assim no reino de Deus, não acreditando em nós mesmos, o que vai acontecer? O reino de Deus não vai proliferar. A palavra de Deus não vai ser propagada. Aquilo que tem que ser feito não vai ser feito, ou se for feito vai ser de forma bem lenta, porque nós não acreditamos em nós. O crente não acredita no potencial que ele tem, o que ele é e que Deus pode fazer através dele. Ele não acredita nisso. Ele acha que ele não pode, ele acha que ele não vai conseguir, ele acha que não vai dar certo. Ele já está com a mente dessa forma, não acreditando nem nas pessoas e nem nele. Isso tem criado um problema, meus irmãos, no nosso meio, principalmente no reino de Deus. A verdade é que nós não acreditamos nos seres humanos. Mas você sabia de uma coisa? Se não sabia, vai ficar sabendo agora. Nós não acreditamos no ser humano. Mas diferentemente de nós, Deus acredita no ser humano. Deus acredita em você. Diga isso para o teu irmão aí à direita, à esquerda. Diga, Deus acredita em você. Quando Jesus estava aqui, meus irmãos, que ele edificou a igreja, e ele foi ao céu e deixou a igreja, deu a tarefa para a igreja, e falou para a igreja, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. O que Deus estava querendo dizer ali? Eu acredito em vocês. Eu acredito em vocês. Então Deus acredita em cada um aqui. Você tem que acreditar também em você. Deus acredita em você e você também precisa acreditar em você. Então você tem que se levantar e se apresentar para a obra de Deus, para o trabalho no reino de Deus. Se apresentar, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Me usa como instrumento no teu reino. Faça acontecer algo positivo no teu reino através de mim. Eu estou à tua disposição. Então, nós temos que acreditar. Deus acredita em nós. Deus acredita nos seres humanos. Meus irmãos, coloca aqui Lucas 10, 19. Lucas 10, 19.
Isso. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ó, só aquele versículo só. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Se Deus nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, se Deus fez isso com a gente, é porque Ele acredita em nós. Ele acredita em você. Então Ele já te municiou. Ele já te deu munição. Ele já te deu autoridade para que você possa acreditar em você como servo de Deus, acreditar que você pode fazer algo na obra de Deus. E aí, firmado no poder que Deus colocou em você, você vai fazer a obra. Não é no teu poder, não é na tua autoridade como ser humano, mas é no poder de Deus, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, cada líder de célula aqui, cada liderado, todos têm que assumir essa célula em nome de Jesus. Nós estamos aqui realizando essa célula em nome de Jesus. E nós profetizamos que o mais rápido possível vão estar vindo pessoas aqui que vão se render aos pés de Jesus, e até pessoas vão ser curadas na cadeira do milagre. Acreditemos em nós, no nosso potencial, diante do poder, da autoridade que Jesus está nos dando. Nós temos que tomar posse disso, irmãos. Levantar e se apresentar. Não é ficar escondido, né? Como muitos, né? Talvez fique escondido assim, a gente percebe. Se o pastor chegar aqui e falar assim, irmãos, nós vamos fazer aqui uma oração, e eu gostaria de convidar o irmão, e as pessoas. O pai, eu sei disso, porque eu fazia isso também quando era jovem. Ficava escondendo atrás das cadeiras, né? Para não ser chamado. Nós não podemos ficar assim, irmãos. Nós temos que nos apresentar no reino de Deus, na obra de Deus. Levantar e se apresentar. E cada um, é claro que Deus nunca vai cobrar aquilo que você não tem condição de fazer. Deus não vai te pedir algo que você não tem condições. Deus sabe a tua estrutura, sabe até o ponto que você conhece a palavra, até o ponto que você pode ir. Mas Ele quer que você se levanta e faça aquilo que Ele sabe que você pode fazer. Então isso vai agradar o coração de Deus, e Deus vai começar a escrever uma história com alegria, né? Olha que mudança. Olha o que aconteceu aqui. Então, meus irmãos, Ele está dizendo para todos nós: levantem, se apresentem, não tenham medo, vocês podem, eu lhe dei autoridade em nome de Jesus. Então, quando você sair da tua casa, você já sai com esse pensamento: eu estou indo para a célula em nome de Jesus. A minha célula vai ser uma bênção, ou é uma bênção, já profetiza já, né? Uma bênção em nome do Senhor Jesus. Aqueles que eu estou convidando em nome de Jesus, eles vão vir na célula. Tudo em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, né? Vamos começar a usar, meus irmãos, e profetizar aquilo que Deus deseja. A Bíblia fala que tudo que a gente pedir segundo a vontade dEle, Ele nos ouve, Ele nos atende. Ó, veja bem, que pedimos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Agora eu vou fazer uma pergunta: é da vontade de Deus que as pessoas aceitem Jesus? É ou não? Então vamos pedir, vamos buscar, vamos atrás das pessoas, vamos trazer as pessoas. Isso é da vontade de Deus. É da vontade de Deus, então vamos fazer isso. Levantar e buscar as pessoas, ir atrás das pessoas. Então, meus irmãos, Deus usou e usa pessoas porque Ele acredita nelas. Acredita nelas. Nós podemos ver aqui, Jeremias 1, 4 a 7. Coloca aqui, Jeremias 1, 4 a 7. Ora, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. Às nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar. Escondeu atrás do banco.
escondeu atrás do banco. Ah, Senhor, esse que eu não sei falar, porque sou um menino. Ele era um jovenzinho, né? Vamos lá. Até o 7 já? Isso. Veja bem que aqui dá a impressão que ele se escondeu, né? Deus falou isso para ele, acreditou nele, falou para ele, e qual foi a posição dele? A primeira posição? Ah, Senhor, eu sou menino, não vou conseguir. Mas depois os irmãos viram qual o tipo de profeta que ele foi. Muitas vezes, a primeira reação nossa, quando Deus nos levanta para fazer algo, a primeira reação, né, vamos dizer assim, de uma grande parte é essa. É se esquivar. Deixar outros fazerem. E aqui foi bem claro. Senhor, eu não sei falar, sou menino. Acho que Deus olhou para ele e falou, escuta aqui, filho, mas é eu que estou mandando. É eu que estou dando autoridade. É eu que estou falando. Eu estou falando que você vai ser isso e você vai ser. Você não tem que questionar. Então aquilo que Deus já falou que você vai ser, você não tem que questionar. Você só tem que dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E é Ele que vai determinar o que você vai fazer ou não. A obra de Deus é Ele que determina. Não somos nós. É Ele que determina-nos. Então veja bem, muitas vezes nós temos essa atitude de esconder ou de não acreditar em nós. Jeremias não acreditou nele mesmo, mas Deus acreditava em Jeremias. Tanto é que falou, não, é você mesmo, no final. Então de repente Deus está fazendo isso com a gente, de repente você está passando por essa experiência, você ainda está atrás, né, de algum lugar, dizendo, vai aquele, que lá não. Não, é você mesmo que Deus está chamando, para você se levantar aí e fazer, se apresentar diante de Deus, não é o outro não. Nós podemos ver também, aqui Êxodo 3, né, do 10 ao 12, Êxodo 3 do 10 ao 12, coloca aqui. Êxodo 3, do 10 ao 12. Agora, pois, vem e eu te enviarei a Faraó. Veja bem, Deus falando, né? Para que tireis do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Vai escondendo atrás do Quem sou eu? Quem sou eu? Respondeu Deus, certamente eu serei contigo. Isto te será por sinal de que eu te enviei, quando houveres tirado do Egito meu povo. Servireis a Deus neste monte. Olha só, né? Servireis a Deus neste monte. A mesma situação. Deus chegou para Moisés e falou, Moisés, você vai lá para o Egito, e você vai tirar o meu povo lá das mãos de Faraó, e vai lá para as terras, e vai me adorar, vai me glorificar. E qual foi a reação de Moisés? Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? E nós podemos ver que a situação de Moisés, né, é até diferente da nossa, né? Que aqui não tem alguém gago aqui? Tem alguém gago que não consegue falar? Não tem. Então nós estamos em vantagem sobre Moisés. Todo mundo aqui está em vantagem sobre Moisés, porque Moisés era gago. Era ou não era? Ele era gago. Então, se você for analisar Moisés, falando assim, Senhor, quem sou eu? Talvez ele estava pensando nisso, eu não sei nem falar. Eu não consigo nem expressar. Como é que eu vou chegar diante de Faraó, do rei lá, e vou fazer isso aí? Ele tinha até razão nesse sentido. Veja bem. Mas foi Deus que falou para ele, você vai e você vai tirar. Veja que Deus acreditou em Moisés, mas Moisés não acreditava nele. Ao ponto de Deus até colocar o seu irmão, né, para poder estar ajudando ele. Talvez para transmitir, né, aquilo que Moisés ia falar, traduzir, né, vamos assim dizer. Eu creio que nesse ponto aqui Moisés perdeu a bênção. Perdeu uma bênção extraordinária. Se Moisés chegasse para Deus e falasse, sim, Senhor, eu vou sim, eu não consigo falar direito, mas eu vou lá, eu vou fazer o que o Senhor está mandando. A hora que ele chegasse para Faraó, que ele começasse a falar, a gagueira dele desaparecia. Ele não seria mais gago.
Eu tenho certeza que se ele tivesse feito isso, ele teria sido curado da gagueira dele. Mas por causa desse medo de não acreditar nele, ele continuou gago. Fez o que Deus mandou, mas continuou gago. Ele poderia ter sido curado. Muitas vezes, para a gente não obedecer aquilo que Deus manda, de repente a gente obedece, talvez na marra, e de repente ia acontecer alguma coisa boa, e não vai acontecer, por quê? Por causa que a gente não, em razão da gente não acreditar em nós. Não acreditar. Então nós temos que, meus irmãos, tomar cuidado nesse sentido. Então Moisés não acreditava em si mesmo, mas Deus acreditava em Moisés. Deus acreditava, né, em Pedro, André, Tiago, João. Eram homens pescadores simples. Jesus acreditou neles. Jesus olhou para eles. Eles não tinham muita escolaridade, né? A maior parte deles. E Deus então olhou para eles e acreditou neles. E levantou aí grandes homens na obra do Senhor. Pescadores, homens pescadores. Mas por que eles se tornaram poderosos em Deus? Exatamente porque Jesus acreditou neles e Jesus os chamou. E quando Jesus os chamou, o que é que aconteceu com eles? Eles se levantaram e apresentaram. Eles chegaram diante daqueles homens que ninguém dava nada. E Jesus acreditou neles, olhou para eles, acreditou e chamou. E eles, o que eles fizeram? Se levantaram e se apresentaram a Jesus. Seguiram Jesus. E é isso que precisa acontecer aqui no nosso meio, comigo, com você, com todos nós aqui, né? Se acontecer isso, levantar e se apresentar para a obra, porque nós já temos um Deus poderoso, grandioso, Criador do céu e da terra, que acredita em nós. Falta agora eu acreditar em mim mesmo. Não, se eu tenho autoridade no nome de Jesus, então é porque Deus vai me ajudar em tudo aquilo que eu vou fazer. Ele vai estar à frente. É em nome dele que eu estou indo, não é em meu nome, não. E nós vamos realizar a obra de Deus. Talvez esta atitude está faltando em muitos cristãos, né? Meus irmãos, se acontecer isso com todos os cristãos, se levantar e se apresentar de verdade, acreditando em você mesmo, assim como Deus acredita em você, coisas grandes podem acontecer no nosso meio. Coisas grandes. Deus conta com os jovens. Deus conta com os jovens. E eu quero aqui também, né, dizer, da mesma forma que Deus conta com os jovens, Ele conta com os idosos. Mesma coisa. Deus conta com os jovens, conta com os idosos. Infelizmente, meus irmãos, a mentalidade da maioria dos crentes, principalmente os mais idosos, né, de hoje, não ajuda muito. A mentalidade não ajuda muito. Então eles dizem assim, eu ainda tenho saúde, mas eu já estou velho. Deixa para os mais novos. Tem muitas pessoas idosas que têm saúde, mas pelo fato dele ser idoso, ele diz assim, eu tenho saúde, mas eu já sou idoso, deixa para os mais jovens, né? O mais jovem fazer. E aí o que acontece? Ele fica lá estagnado. Fica estagnado. Ele passa para o outro a responsabilidade que é dele. Deus quer usar cada pessoa. Cada pessoa. Então, tanto novos, né, quanto os mais idosos, Deus dá essa autoridade. Essa autoridade. E o engraçado é que quanto mais tempo a pessoa está na igreja, o natural seria esse crente estar ainda com mais autoridade, não é? Quanto mais tempo de igreja, mais autoridade, realizando mais em nome de Jesus, para poder incentivar aqueles novos que estão chegando. Mas o que a gente vê é que a mentalidade desses que estão muito tempo na igreja, então eles acham, não vou deixar para os mais novos, e eles vão se escondendo, sendo que eles teriam que ser os exemplos para aqueles que estão chegando de autoridade. Porque quanto tempo que estão na Bíblia, quanto tempo Deus está falando no coração, quanto tempo. Então a autoridade foi nos dada, a autoridade foi dada para cada um aqui. Você é jovem, você tem autoridade em nome de Jesus. Você é idoso, você tem a mesma autoridade em nome de Jesus.
pela tua experiência de tempo de igreja, você tem mais a capacidade até do que aqueles que estão chegando agora para realizar a obra de Deus, muito mais capacidade para realizar a obra de Deus, mas a mentalidade não ajuda. Meus irmãos, Deus acredita nos jovens e nos idosos que estão aqui, e o propósito tem alguém, né? O propósito é ter alguém que entenda isso e tome posse dessa bênção. Esse é o propósito de Deus. Quando Deus chamou Abraão e Sara, meus irmãos, qual é a idade deles? Eles já eram bem velhos, né, bem idosos. E Deus então começou, né, a dar o início na nação, chamando, né, eles para realizar a obra do Senhor. Idosos. Eu acredito nos idosos. E o que Abraão fez? Não, Senhor, eu não vou não, porque eu vou sair aí sem saber para onde vai. Eu já estou de idade. De repente tem aí um bicho aí, né, um bicho papão aí no caminho, vai me destraçalhar, né, o deserto, tem chacais, tem urso, tem sei lá o que tem nesse deserto. E, não vou ficar aqui. Não. Abraão também acreditou nele. Deus falou, ele fez exatamente o que Deus falou. Ele se levantou e se apresentou para a obra, com a idade toda que ele tinha. Então Deus, não existe Deus olhar assim, esse tem 20 anos, esse tem 80 anos, ou 60 anos. Se esse de 20 anos tem capacidade, tem saúde, tudo, eu vou usar ele. Esse que tem 80, mas ele tem saúde, ele tem capacidade, tem uma mente boa, então eu vou usar ele também da mesma forma. É claro que Deus, a pessoa está lá no hospital, lá entubada, é diferente. Mas você que tem idade avançada aqui, se você tem saúde, então glorifique a Deus. Deus está acreditando em você ainda. Agora falta você acreditar em você. Acreditar em você. Para que você diga, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu não quero ficar atrás do banco, eu não quero ficar atrás da cadeira, eu não quero ficar atrás dos lugares, me escondendo, me esquivando da tua obra. Até quando eu vou me esquivar da tua obra? Até quando eu vou dizer, não, Senhor, manda os outros? Até quando? Então eu creio que Deus está levantando, meus irmãos, a igreja para se apresentar. E se você se apresentar, pode ter certeza que Deus vai te usar de uma forma que você vai ficar espantado até da forma que Deus vai usar você. Você vai ficar espantado. Você vai chegar diante das pessoas e fazer a obra de Deus, e depois, quando passou aquilo que aconteceu, todas aquelas coisas, você vai chegar para você mesmo e vai dizer, eu não sabia que eu sabia tanto. Eu não sabia que eu sabia tanto. Eu estou falando isso porque eu tive a experiência de um jovem que aceitou Jesus. O jovem tinha acabado de casar, aceitou Jesus. Lá em Jales. Ele aceitou Jesus, então ele começou a se apresentar diante de Deus, e ele ficava ali querendo se apresentar, e procurava o pastor Elias, procurava gente, e todo mundo ia conversando com ele, se apresentando, e ele via as pessoas, né, os demônios lá, e expulsando os demônios, e ele começou a ir lá, tal. De repente, num domingo ele chega e dá o testemunho na igreja. Pastor, eu quero dar um testemunho. E aí o pastor Elias deu o microfone para ele, e ele falou assim, olha pastor, eu tinha um medo tremendo de negócio de demônio. Eu tinha um medo, mas só que eu tinha vontade, eu tinha desejo, eu queria estar no meio, só que eu tinha um medo de demônio. E aí eu estava num determinado lugar, sozinho, e apareceu um camarada, e eu inventei de falar de Jesus para ele, ele ficou endemoniado, na minha frente. E eu cheguei por aquilo que eu vi vocês fazendo, e eu falei em nome de Jesus, sai dele em nome de Jesus. E o demônio saiu. Olha só, não é isso? Ele se apresentou, ele se levantou e se apresentou, não ficou escondido não. Então isso pode acontecer com todos que estão aqui. Todos, entendeu? Ganhar almas para Jesus, trazer pessoas no reino de Deus. Todos podem ser uma bênção. Vocês não imaginam o que Deus pode fazer com cada um aqui. Em nome de Jesus. Meus irmãos idosos podem se apresentar, né?
Não para gerar filhos carnais, não, já passou, mas filhos espirituais. Filhos espirituais. Um homem, uma mulher de 80, de 85 anos pode ganhar ainda muitos filhos espirituais. Muitos filhos espirituais. Podem ganhar, se apresentar, dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, porque os teus pecados já foram perdoados. Então não espere vir aquela brasa da tenaz no teu lábio, conforme aconteceu com o profeta, não. Jesus na cruz do Calvário já perdoou o teu pecado, já purificou. Agora é só você se levantar. Deus está dizendo a mesma coisa: quem vai por mim? É só você se levantar. Estou aqui, eu vou. Eu vou. Na igreja, meus irmãos, não é lugar de Eliabe. É a história de Eliabe, né? Irmão de Davi. Irmão mais velho de Davi. Estava lá, a guerra acontecendo, tudo lá sendo afrontado, e o Eliabe estava lá, não se apresentava para nada. Aí chegou Davi e fez o quê? Se apresentou. Se apresentou. Em Jesus, todos somos filhos e servos em potencial. Independentemente da idade. Quando Jesus te chamou, Ele te ungiu e te capacitou, sem perguntar a sua idade. Deus nunca pergunta a idade. Se Ele chama, Ele capacita, Ele convoca. No dia que você aceitou Jesus, pelo dia que Ele te chamou. Se você for analisar biblicamente, não foi o dia que você aceitou Jesus que Deus te chamou. Ele te chamou quando você foi formado no ventre. No ventre da tua mãe, Deus já estava olhando você. Estava olhando. Então agora Ele só está esperando escrever uma outra história diferente, né? A tua vida, diferente. Então, meus irmãos, uma pergunta básica, né? Quem aqui se sente chamado por Deus para ser seu servo realmente, e se levanta, vai se levantar e vai se apresentar diante do Senhor? Quem aqui é esse servo? Pensa bem. Você não precisa levantar sua mão, não. A gente faz essa pergunta e você responde para você mesmo e para Deus. Deus está querendo ouvir a resposta do teu coração. Porque se eu falar assim, levanta aqui, todos aqueles que querem se apresentar ao Senhor, eu tenho certeza que todos levantam. Porque talvez você não vai ficar sentado para todo mundo olhar, tá vendo? Não levantou, não levantou. Então eu não quero isso. Eu quero que você responda isso para você mesmo, diante de Deus. Qual é o servo de Deus aqui, filho de Deus aqui, que está entendendo o que Deus está querendo desta igreja, e vai se levantar, vai dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Então é entre você e Deus. Deus está vendo, você é crente, Deus já te salvou, Ele está esperando a tua resposta, a tua posição. Sabemos que tem muitas vidas para ser ganhas para Jesus. Então Ele quer usar a cada um de nós, irmãos, cada um de nós, cada um. Lembre-se, você não é um Eliabe. Diga para o teu irmão isso: você não é um Eliabe. Você não é um Eliabe. Então, o teu irmão está falando para você: você não é um Eliabe. Agora você tem que mostrar para Deus que realmente você não é um Eliabe. Aquele que fica lá, né, com medo de se levantar contra o gigante, contra aquilo que precisa fazer. Você não é Eliabe. Eliabe é aquele que não tem unção e fica lá, muito mais forte, entendeu? Talvez muito mais tempo de igreja, já leu a Bíblia não sei quantas vezes, sabe versículo de cor, tudo, mas está lá, sem fazer nada. Não tem ninguém assim aqui. Tome posse da obra do Senhor. Todos
Todos nós, jovens, idosos, somos filhos de Deus e, como tal, devemos nos levantar e nos apresentar para a obra gloriosa do nosso Pai Celestial. Todos nós, cada um fazendo naquilo que Deus está te chamando na medida do possível. Você não precisa se matar. Deus disse assim, misericórdia quero e não sacrifício. Você não precisa se sacrificar para fazer a obra de Deus. Se você se apresentar, você vai ver que você vai fazer muito na obra de Deus sem pesar nada para você. Porque aquele que faz a obra de Deus com alegria, nada é pesado. Nada. Se fazer a obra de Deus for pesado para nós, então a gente pode pendurar a Bíblia, pendurar a chuteira, pendurar tudo e volta para o mundo. Aproveita as coisas do mundo, porque depois você não vai aproveitar nada. A obra de Deus não pode ser pesada para nós. A gente via isso no povo de Israel, na igreja primitiva. Eles sofriam muitas perseguições, mas não paravam de realizar a obra porque era um prazer morrer em nome do Senhor Jesus Cristo. Os mártires que morreram por causa do nome de Jesus, era um prazer. Como houve uma história, né, de um missionário que o menino foi colocado num astro, né, e os algozes, né, falou para o missionário, nega o nome de Jesus. Se você negar o nome de Jesus, nós vamos salvar o teu filho. Se você não negar, nós vamos pôr fogo aqui, ele vai morrer queimado. E o menino lá, amarrado no pau, com gasolina aqui, o menino falava para o pai, pai, não nega, pai, não nega, não nega. O menino falando para o pai não negar. Esse é o prazer, essa é a alegria de ter Jesus Cristo. É assim que Deus nos chama para realizar a obra do Senhor, irmãos. É assim, então nós não somos Eliabe, não. No Antigo Testamento, Deus escolhia as pessoas para ungir e capacitar. Tanto é verdade que Deus ungiu só o irmão mais novo dos filhos de Jessé, Davi. No passado Deus fazia isso, escolhia ungiu Davi. Mas no Novo Testamento é bem diferente. Tanto os irmãos mais velhos quanto os mais novos que estão aqui, todos são ungidos por Deus em Cristo Jesus. Todos nós temos a unção de Cristo, do Espírito Santo. Agora, chamados para alguma obra é diferente. Uns são chamados para isso, chamados para aquilo. Deus dá para uns Deus dá esse dom, para outros aquele dom. Aí tem essas adversidades. Mas todos os crentes em Cristo têm a unção. Tem a unção. Não é que nem no Antigo Testamento que só vinha para um. Todos nós temos capacidade. Todos. Filipenses 4,13, coloca aqui. Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse versículo aqui, quando a gente lê ele, né, nós estamos dizendo assim, eu acredito em mim. Eu acredito que eu posso. Só que eu não posso em mim, eu posso naquele que me fortalece. Quem é que nos fortalece? Jesus Cristo. Aquele que nos deu a ordem, aquele que nos deu a autoridade para pisar serpentes e escorpiões. É no nome dele, é na autoridade dele que nós podemos todas as coisas. Então acredite em você, levanta e se apresenta para a obra do Senhor de verdade. Meus irmãos, as células é uma estratégia evangelística desta igreja. Portanto, não importa a tua idade, Deus acredita em você, te ungiu, te deu autoridade. Acredite, você pode. Jesus acredita em você. Então levante e se apresente para ser um membro
e futuro líder de célula, supervisor, pastor de área, se levante. Você não tem ideia do que Deus pode fazer através da tua vida se você levantar para fazer as coisas de Deus. Amém? Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Se apresente ao Senhor. Diga, enquanto eu estiver orando, diga ao Senhor: Senhor, eu entendi o teu recado, Senhor. Entendi. Você não precisa dizer as tuas fraquezas, você não precisa dizer nada para Deus. Você simplesmente diga: Senhor, eu estou me apresentando, Senhor. Porque Deus já sabe, Deus sabe até que ponto você pode ou não pode, Deus sabe tudo isso aí. Ele vai arrumar um jeito para você ajudar na obra de Deus. Ele vai arrumar um jeito para você. E o jeito que Ele vai arrumar para você fazer, a direção que Ele vai dar, não vai te machucar em nada, não vai fazer você ficar aí com depressão, nada disso. Pelo contrário, você vai perceber o quanto a presença de Deus está em você. E vai te usar para isso, para aquilo outro, cada um na sua posição. Cada um na sua posição. Então o que você tem que fazer é exatamente isso: se levantar e se apresentar. Senhor, eis-me aqui. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, através desta mensagem, Pai, possa trabalhar, Pai, nos nossos corações, e cada um aqui, Pai, dependendo da idade, possam, Pai, estar nesta noite tomando essa decisão, Pai, de se apresentar ao Senhor, Pai, de se levantar, Senhor Deus, de sair de trás, Pai, dos esconderijos, Pai, das cavernas, Senhor Deus, e se apresentar ao Senhor com alegria, Senhor. Sabemos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, não vai envergonhar ninguém, não vai fazer ninguém passar por vexames, não, Senhor, porque o Senhor é fiel. Aquele que o Senhor chama, o Senhor capacita, diz a Tua palavra, e todas as coisas que hão de acontecer, vão acontecer em nome do Senhor Jesus, porque nós vamos levantar as células, vão crescer, vão se multiplicar, muitas vidas vão aceitar Jesus, muitos batismos, Pai, muitas coisas vão de acontecer, Pai, aqui na nossa igreja, Pai, nesse lugar. E essa cidade será abençoada. Nós profetizamos isso, Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda, nos capacita ainda mais, em nome do Senhor Jesus. Amém?